2 do livro de Mateus diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos para que chamassem os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Depois voltou a enviar outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e animais cevados já estão mortos e tudo já pronto. Vinde às bodas. Mas eles, não fazendo caso, se foram por seus caminhos, um à sua lavoura e outro aos seus negócios. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, ouvindo isto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e queimou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os que foram convidados não são dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram a todos os que encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para receber os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de bodas? E ele emudeceu. Então o rei disse aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os discípulos deles com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que amas a verdade e que ensinas com verdade o caminho de Deus, sem te importares com o que dizem os outros, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece, é lícito dar tributo a César ou não? Mas Jesus, que conhecia a malícia deles, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhes apresentaram um denário. Então disse-lhes: de quem é esta figura e o que está em cima escrito? Disseram: de César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão se casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendente, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma maneira, também o segundo e o terceiro até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, de qual dos 7 será esta mulher, visto que todos a possuíram? Então Jesus, respondendo, lhes disse: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem os homens tomarão mulheres, nem as mulheres marido, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim dos vivos. E ouvindo isso, as multidões ficaram maravilhadas de sua doutrina. E os fariseus, ouvindo que tinha fechado a boca dos saduceus, reuniram-se no mesmo lugar.
E um deles, doutor da lei, para o tentar, interrogou, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, Jesus lhe perguntou, dizendo: O que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Disseram-lhe: É filho de Davi. Disse-lhes ele: Como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais ninguém interrogá-lo. Mateus capítulo 22 vai explicar sobre a sabedoria do Filho de Deus. Jesus conhecia o coração daqueles homens que queriam matá-lo, tentá-lo, interrogá-lo. Muitas vezes, Jesus, indo a festas, ele falava sobre a festa das bodas, porque muitos que eram servos, muitos foram convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Quiseram chamar Israel, mas Israel não quis ir. Então ele convidou outros para a festa das bodas. Porque muitos vão ser chamados, mas poucos serão escolhidos. Poucos respondem favoravelmente ao chamado de Deus. Poucos querem renunciar à vontade da carne e fazer a vontade de Deus. Poucos querem cumprir as leis e os mandamentos de Deus. Poucos se importam em fazer aquilo que Deus determinou, em cumprir a sua missão. E qual é o nosso chamado? O maior chamado é que nós multipliquemos o Evangelho, porque assim todos poderão conhecer a Deus. Todos poderão conhecer o Filho ressurreto de Deus. Todos poderão conhecer quais são os passos que precisamos caminhar para nos encontrar a Deus. Jesus fez a justiça e deu o amor dele àqueles que estavam na terra. Jesus, de braços abertos, veio para o seu povo, para os seus que foram judeus, mas muitos deles não aceitaram a Jesus. Existe uma classe de judeus que aceita Jesus, mas existe uma classe de judeus que não aceita Jesus. E o que isso significa? Isso significa que quando a palavra vem até você, e você abre o coração, porque a palavra representa Jesus Cristo. Ele foi feito a palavra desde o início, e a palavra se formou e se transformou em carne. E muitos receberam a palavra de Deus, mas muitos rejeitaram essa palavra. Muitos humilharam essa palavra. Muitos abandonaram essa palavra. Muitos desperdiçaram essa palavra. Mas aqueles que abraçaram a palavra, aqueles que quiseram ouvir a palavra, foram cheios do Espírito Santo, foram contemplados com a presença divina de Deus. E muitas vezes é assim conosco. Quantas vezes a palavra de Deus chega até nós e muitas vezes nós ignoramos, muitas vezes nós rejeitamos, muitas vezes nós nos afastamos, porque o nosso caminhar, a nossa missão nessa terra é cumprir as leis do Senhor, porque quanto mais nós cumprirmos, mais nós viveremos. Mas nós seremos salvos, porque o engano vem através do pecado, e quando o pecado entra, há engano.
E quando nós somos enganados, nós vivemos no pecado, e o pecado gera morte, morte espiritual, morte das nossas finanças, morte do nosso físico, morte do nosso emocional, morte da nossa sabedoria, da nossa unção. Que o Senhor possa vivificar nas nossas vidas hoje todas as áreas que precisam ser alicerçadas diante da palavra que é viva, palavra de ressurreição. Jesus ensina o grande mandamento, que é amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Maldito é o homem que confia no homem. Não podemos confiar no homem, precisamos confiar na palavra de Deus. Precisamos confiar naquilo que sai da boca de Deus, que é a palavra. Ela é a única verdade que nos liberta. E Jesus nos disse: ama o próximo como a ti mesmo. Jesus fala: evangeliza o próximo. Prega a palavra, compartilha a palavra, para que essa palavra gere frutos nos corações, porque todos os dias nós lutamos contra o pecado, todos os dias nós matamos a nossa carne, todos os dias nós queremos nos aproximar de Deus, e muitas vezes o pecado vem e nós precisamos batalhar, e a batalha ela é espiritual, primeiramente. Quando trabalhamos no espiritual, todas as outras coisas são libertas nas nossas vidas. E muitos acreditavam em Jesus e diziam: ele é o filho de Davi. Este é o filho de Deus. E quando Jesus vem com autoridade, vem com respostas de sabedoria, ninguém mais interroga Jesus. E quando você, que lê as Escrituras, que é discernido através do Espírito Santo por essa palavra, muitas pessoas que te interrogavam não vão mais te interrogar. Muitas pessoas que te acusavam não vão mais te acusar. Muitas pessoas que te humilhavam, que te rejeitavam, que te ignoravam, não vão mais fazer, porque a palavra que existe dentro de você, ela se cumprirá. E muitos verão o poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que o Senhor levante você hoje com autoridade e poder. E que a resposta do Senhor venha através dessa palavra para o seu coração. Levanta e anda, porque o Senhor é contigo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça prosperar os seus caminhos. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.